Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa 12ª reunião ordinária, né? No exercício da presidência do Rotary Clube de Nova Iguaçu Leste, sob o lema 2023-2024, Cria Esperança no Mundo, declaro aberta a nossa reunião ordinária de hoje. Gabriela, por favor, solicito a você que ocupe a tribuna para fazer o protocolo da reunião. Boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023. Na tribuna virtual, Gabriela Mosquera, associada representativa do Rotary Clube de Nova Iguaçu Leste, na classificação hotelaria, ocupando neste momento a função de diretora de protocolo. Gostaria de registrar neste período rotário 2023-2024, temos como presidente do Rotary Internacional 2023-2024, Gordon McNally, distrito 1320, associado do Rotary Club South Queensferry, Escócia, e como governador distrital, Pedro Dalboni, associado do Rotary Club Volta Redonda. Na reunião de hoje, contamos com a seguinte formação de mesa virtual: o presidente 2023-2024, Harrison Freitas, a palestrante e diretora da Comissão de Administração, Marlene Almeida, presidente 2023-2024, Daiane Varela, do Rotaract Clube de Nova Iguaçu Leste. Passo a palavra para o presidente Harrison. Obrigado, Gabriela. Nós temos aí, além de nós do clube e do Rotaract, né, o Felipe, que é do Rotaract também, e a Débora, que é convidada da Ingrid. Bem-vinda, Débora. Boa noite para você, tá? Muito obrigada. Então, vou abrir para pequenas comunicações. Acho que a Ingrid tem alguma comunicação a fazer. Se alguém tiver também, por favor, pode usar a palavra. Eu tenho. No dia 7, nós teremos reunião presencial com a posse do novo associado Cassiano Leal, que faz parte do grupo dos escoteiros, que vai ser... Nossa reunião será realizada às 9 da manhã, na casa do presidente Harrison Freitas. Convido a todos para estarem lá, para prestigiarem a posse do nosso novo associado. Posso dar sequência? Não. Ingrid tem? Ingrid. Eu fui mencionada, mas o recado era o que a presidente já passou. No caso, então, eu passo minha palavra para o próximo comunicador. Então tá, vou pegar essa deixa. Na verdade, a minha pequena comunicação não deixa de ser uma instrução rotária. Eu gostaria de dividir com vocês que essa semana nós iniciamos um outro upgrade no nosso site do clube. Nós vamos abrir aqui em cima no site, espera só um minutinho que eu não estou conseguindo enxergar. Essa aba 9 é uma aba de projetos. Então, assim, algumas vezes eu recebi perguntas de alguns rotarianos para saber aonde ficam condensados todos os projetos do nosso clube. E daí eu estou dando uma melhoria não, na verdade eu criei essa aba essa semana e estou dando uma melhoria ainda no layout. Então, aqui fala sobre as áreas de enfoque do Rotary, e aqui embaixo, as nossas ações, elas estão sendo mostradas de acordo com a área de enfoque. Então, essa telinha, por exemplo, ela vai ficar passando aqui os vários artigos que estão falando sobre as ações em que nós participamos, de meio ambiente, de desenvolvimento econômico e comunitário, da prevenção e tratamento de doenças, e assim vai. Saúde materno-infantil, água, saneamento e higiene. Na verdade, água, saneamento e higiene, promoção da paz. Tá vendo? Ainda tem algum errinho aqui. Essa parte aqui é de alfabetização, o título está errado. Essas 3 áreas são 3 áreas que o nosso clube ainda não tem ação.
Então, fica aqui a área para apreciação de vocês e a gente está aberto aí a algumas dicas, alguns erros, como eu acabei de ver. Por favor, nos ajudem a apurar o que a gente pode fazer de melhor. E assim, na medida do possível, divide com as outras pessoas, dividem, né, com as outras pessoas os nossos artigos. Depois que a gente terminar essa aba de projetos do clube, como já foi falado anteriormente, nós vamos ter uma parte para falar sobre as empresas envolvidas com o nosso clube. Então, não só as empresas dos rotarianos, mas as empresas parceiras que estiveram conosco em algumas ações, como a revitalização da sala de odonto, por exemplo, que inclusive fez um sucesso danado. Mais para frente, depois no finalzinho da palestra, se sobrar tempinho, eu mostro para vocês, porque o resultado tem sido muito legal da gente registrar as ações e dividir ela entre os amigos e o grupo. Isso dá um calorzinho no coração de causa e efeito. Esse último artigo falou exatamente sobre a última visita dos médicos que levaram aquela estatística para nós, tá bom? Então, era sobre isso. Obrigada. Mais alguém tem alguma comunicação a fazer? Não? Então, tá me ouvindo aí, vocês? Tá. Eu vi. Então, Vinícius, bem-vindo aí também à sala, acabou de entrar. Eu achei essa melhoria que a Patrícia está fazendo no site é bem legal, porque abre a visão para a gente, né, das áreas de enfoque que o Rotary tem. Talvez Rosane, Vinícius e Selma Vinícius não viu, né? não tenha visto. Vinícius, você chegou a ver o que a Patrícia abriu agora? Do site? Não? Abre aí, compartilha de novo aí, só um instantinho. Dá uma olhada aí, por favor. Pessoal, só um minuto, que é importante esse tema. Tá vendo, Vinícius? Se essas áreas, essa Patrícia criou a aba de projetos. E rola mais para cima, volta um pouquinho. E essas são as áreas de enfoque que o Rotary tem. Todas essas 7 áreas de enfoque, tá? Então é legal ver. Esse site aí é nosso, não é do Rotary. Não é o My Rotary que a gente falou na outra reunião. Esse aí é o nosso, do clube, tá? Então aí tem a nossa ação do meio ambiente aí, ó, mais embaixo. Desenvolvimento econômico comunitário, foi um curso de espanhol que nós fizemos. Tá aí a tua foto, tá aí, Vinícius também, Selma tá aí. Quem estava presente, Carlão estava presente também, É né? importante citar que aqui funciona assim, é porque a mecânica ainda não está legal e eu estou acertando, mas os últimos serão os primeiros. Então, esse aqui foi o último, a última ação com enfoque de prevenção e tratamento de doenças. Essa área aqui, ela vai ficar rolando, ela vai ficar passando todas as ações que nós fizemos alinhada a esse enfoque aqui, tá? Então, eu pensei que essa aqui de cima estivesse funcionando como exemplo, mas pelo visto, ou ela está passando muito rápido, deixa eu ver aqui. Ou ela está passando muito rápido, aqui, ó, tá vendo? Ela vai ficar girando. Então, são várias as ações focadas no meio ambiente que já foram feitas. Uma outra curiosidade também, isso foi, por incrível que pareça, até um pedido de um rotariano do Copacabana. Ele perguntou, mas desde quando você tem registrado os projetos do leste? Eu falei, então, esse site nasceu no período passado. Daí a gente tem poucas ações que a gente fez lá. E aí ele me deu uma sugestão, ele falou, olha, porque o que ocorre? Quando eu coloco uma matéria lá, imediatamente vai um e-mail para a caixa de e-mail das pessoas que se inscreveram no site. Então, se eu tirar um dia para colocar tudo que é atrasado, imagina, essas pessoas vão receber uma lista absurda e vai chegar uma hora que vai desistir. E aí ele me deu uma ideia interessante. Ele, olha, companheira, faz assim, pega aí pelo menos uma atrasada por semana e bota lá. Não perde esse acervo, não, porque fica no My Rotary, mas no My Rotary a pessoa que não é rotariana não vê. E ali todo mundo vai ver. Aí eu pensei bem, eu falei, faz sentido. Então, por isso é que aquele curso de espanhol está lá, porque foi o atrasado dessa semana. Esse curso de espanhol terminou em 19, né, Marlene?
Se eu não me engano, foi 2019. E a gente vai aprendendo, fazendo também, né? Se aprende mais sobre Rotary. Porque na hora que eu fui colocar o artigo, daí eu fui ler de novo a área de enfoque, e aí eu achei que a parte que fala sobre desenvolvimento comunitário, a gente estava deficitário, que nós não tínhamos ação nenhuma. Daí eu lembrei que esse curso de espanhol foi feito exclusivamente para atender uma demanda de turismo local. Então, ele está alinhado. Outra coisa, aquela doação que a gente faz todo mês de frangos, quando ela vai para atender, como foi o caso da aldeia, atender uma família, principalmente que envolva crianças, ela está incluída na questão de saúde materna e infantil. Eu não sabia disso. Agora, se for uma doação para um asilo, né, para idosos, não, aí ela já está desenquadrada. Então, você aprende fazendo essas coisas, né? A ver os enquadramentos, os enfoques, enfim. Nada é perdido, né? Mesmo que passado, se aprende muita coisa. Então, é esse. Aí ficou aí o convite para vocês me ajudarem a olhar erros e acertos, que como nós vimos, também tem erros, tem títulos errados lá que eu preciso acertar, tá bom? Falou. Bom, vamos lá então. Gabriela, você poderia, por favor, retornar à tribuna virtual e para ler o currículo da nossa palestrante e passar a Sim. palavra para a Marlene para ela poder iniciar a palestra? Pois não. Nós teremos agora uma palestra da nossa companheira Marlene Almeida, advogada, tesoureira do Rotary Clube Nova Iguaçu Leste, com o tema Noções Básicas de como adquirir seu imóvel com segurança. Marlene Alves Ferreira de Almeida é uma rotariana que brilha no coração do Rotary, com sua dedicação e comprometimento inabaláveis. Com uma formação sólida em direito, ela traz consigo um conjunto de habilidades e valores que enriquecem a comunidade rotária. Sua jornada no Rotary é marcada por realizações notáveis. O ano de 2019 e 2020 testemunhou sua liderança inspiradora como presidente do clube, onde demonstrou uma capacidade incrível de unir pessoas em torno de causas nobres e de promover ações que impactaram positivamente a comunidade local e além. Por mais de 2 décadas, de 1991 a 2015, Marlene desempenhou um papel fundamental como secretária executiva do Rotary. Sua dedicação incansável e expertise em gestão foram essenciais para manter o clube funcionando de maneira eficaz e eficiente. Uma característica notável de Marlene é seu envolvimento ativo em ações presenciais e grandes eventos do Rotary. Ela é aquela pessoa que está sempre pronta para dar um passo à frente quando se trata de servir a comunidade e apoiar projetos humanitários. Além de sua dedicação ao Rotary, Marlene também é uma avó orgulhosa dos Rota Kids, Henrico e Thalita, transmitindo seus valores de serviço e empatia para as gerações futuras. Não podemos deixar de mencionar seu incrível feito. Marlene tem um verdadeiro fã-clube de Rotaract. Sua capacidade de inspirar jovens a se envolverem ativamente no serviço à comunidade é verdadeiramente notável e demonstra seu compromisso duradouro com a missão do Rotary. Marlene Alves Ferreira de Almeida é uma verdadeira estrela do Rotary, cujo brilho ilumina o caminho de muitos, além de ajudar a moldar um mundo melhor para todos. Agora eu passo a palavra para a doutora Marlene Almeida, que vai falar sobre noções básicas de como adquirir seu imóvel com segurança. Obrigada, Marlene. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Nossa, é um mini currículo isso? Vocês querem me emocionar mesmo? Não, é porque isso aí é o seguinte: eu fiz uma determinação, eu fiz uma emenda parlamentar de que as aberturas, as apresentações têm que ser no estilo Pedro Bial, entendeu? Então, eu já botei a Patrícia para assistir o YouTube Pedro Bial, todas as apresentações que ele fez e todos os palestrantes têm que ser apresentados no estilo Pedro Bial. Você é a primeira. Perfeito. Nossa, E você merece, além de tudo, tá bom? nossa senhora, assim vocês me deixam emocionada. Não sei nem se vou conseguir falar, meu Deus.
Boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre as noções básicas, né, para a gente adquirir um imóvel com segurança. Porque, às vezes, as pessoas compram um imóvel e depois fica difícil para resolver documentação, né? Para poder ir para cartório, achar vendedor, achar as pessoas que deveriam transmitir aquele imóvel, né? Porque às vezes a pessoa assim, estou vendendo, eu compro. Eu tenho vários clientes assim que falam assim, eu comprei um imóvel, mas eu só fiz isso aqui, eu só fiz esse documento aqui, eu não sei como é que está o imóvel. Então, o importante é você, a primeira coisa, antes de adquirir imóvel, você está interessado no imóvel, tem o vendedor, você ir ao cartório do RGI para saber se aquele imóvel realmente está em nome da pessoa que está vendendo para você. O importante é você comprar a documentação de jeito que depois ela não te dê problema nenhum. Então, você vai no cartório do RGI, vai conversar com o funcionário, esse funcionário vai tirar todas as suas dúvidas e ele não cobra nada para fazer isso. Claro, se você procurar um advogado, nós também faremos isso. Muitos advogados trabalham fazendo escritura, como eu faço, e outros advogados fazem. Só que a maioria dos advogados cobra consulta, tudo isso. E no cartório você não vai ter essa despesa para saber como está o imóvel, né? Para tirar suas dúvidas. Então, você tem que ter... A primeira coisa que você deve tirar no cartório é a certidão de ônus reais. Você procurar o cartório do RGI e tirar a certidão de ônus reais. O que é a certidão de ônus reais? A certidão de ônus reais é a vida do imóvel. Tá? No cartório do RGI, vai ter esse imóvel desde o loteamento, desde o seu primeiro dono, que foi passando ou não, ou está no loteamento ainda, no dono do loteamento, ou ele já vendeu para uma, duas ou três pessoas, mas no RGI vai estar o nome da pessoa que está te vendendo. Isso é importantíssimo. E você comprando um imóvel que realmente está no nome daquela pessoa, ela te dá muito mais garantia de fazer um bom negócio, de não ter aborrecimento depois. E na certidão de ônus reais, você vai ver se tem alguma penhora sobre o imóvel, qualquer coisa que tiver de errado no imóvel está ali na certidão de ônus reais. É importantíssimo a certidão de ônus reais, onde você pode ver se tem interdição, se tem penhora, se tem tudo na certidão de ônus reais. O que você deve tirar também, quando você já resolveu comprar, realmente ônus reais está certo, está tudo certinho, o João quer vender para Maria, realmente está no nome do João, não tem penhora, não tem nada, então eu quero fazer a minha escritura, eu vou comprar. Então, você tem que tirar as certidões, certidão de interdição. Tá? Hoje, nós temos a corregedoria, né? Ela fez um provimento que tem muitas certidões que estão dispensadas no cartório, né? Não é mais necessário tirar essas certidões. Nós, advogados, achamos necessário, sim, porque tem certidões que o cartório não está exigindo. Agora foi, se eu não me engano, foi agora dia 9, que foi feita uma decisão do Conselho Nacional da Justiça, o provimento 20, que ela dispensa a apresentação de certidão do distribuidor para certos atos. Só que isso vai ficar sob responsabilidade do titular do cartório ou do registrador. Só que você compra um imóvel, dá algum problema, até você resolver, você vai ter que procurar o lavrador, o funcionário, o cartório que lavrou a escritura, ou o cartório que registrou. Isso vai te dar muita dor de cabeça. Eu aconselho, mesmo a corregedoria dispensando certas certidões, tirar essas certidões, porque
mais tarde pode vir a te dar dor de cabeça. Se você não tirar essas certidões, ela pode te dar, ela não é mais obrigatória, mas ela pode te dar problemas mais tarde, quando você for vender, ou então se tiver uma tutela, alguma coisa nesse imóvel, ele vai te dar dor de cabeça mais tarde. Então, certo é você tirar todas as certidões do distribuidor. E a maioria das certidões que se tiram é até gratuita. Você tira pela internet hoje em dia. As certidões do distribuidor, é tudo pela internet. A certidão do bombeiro, você tem que tirar, mas você tira pela internet. A certidão da Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Receita Federal, tudo isso você consegue tirar pela internet. Então, se você tem a facilidade de tirar pela internet, para sair tudo certinho, é a melhor coisa que você tem que fazer, é tirar todas as certidões. Você tem que ver, para fazer a escritura, se o IPTU está pago, você tem que tirar a certidão negativa da prefeitura para saber se o IPTU está pago. Caso você esteja comprando um apartamento com condomínio, você tem que tirar a declaração do condomínio, você tem que pedir ao síndico para te dar uma declaração, para ver se não tem débito, né, naquele imóvel, porque senão tudo isso depois vai te atrapalhar, vai te dar um problema, para você conseguir resolver. Quando você compra coisa que não é certa, a documentação não está certa, com certeza, mais tarde, isso vai te dar dor de cabeça. Entendeu? Você tem que, quando for fazer a escritura, você tem que pagar o ITD, quando for fazer, né? Você tem que pagar o ITD, que é Imposto de Transmissão de Bens. Esse imposto de transmissão de bens deve estar em torno de uns 3% em cima do valor de mercado do imóvel, e pagar a escritura, né? E resolver a escritura, pagar no cartório para resolver fazer a escritura. Você também pode você adquirir o imóvel através do... Pode passar, Ingrid. Através de inventário. Pode ser extrajudicial ou judicial. Também você tem que tirar ônus reais do cartório, que é a coisa mais importante, como eu já falei na compra e venda. Você tem que ter, para poder fazer, tem que ter toda a documentação do espólio. Espólio, não sei se todos sabem, é a pessoa que faleceu, né? Poder custos, espólio, falecido, é a mesma coisa. E dos herdeiros. Tanto que antigamente que eu digo, antes desse provimento, nós tínhamos que tirar a certidão de óbito atualizada quando vai lavrar o inventário extrajudicial no cartório, tá? Porque hoje em dia já se faz o inventário administrativo, se faz no cartório, desde que não exista incapazes ou menores ou pessoas maiores incapazes, e que todos estejam de acordo, não pode ter litígio. Se tiver litígio, não pode ser extrajudicial, tem que ser judicial, se tiver litígio. Mas se todos estiverem de acordo, olha, vamos fazer o inventário, vamos fazer a partilha, eu vou ficar com esse imóvel, você com esse ou aquele, ou então vamos fazer inventário, vamos vender, já tem o comprador, todos vão assinar. Então, pode fazer extrajudicial. É um processo muito mais rápido, que deve demorar em torno de 1 mês, mas é um processo bem mais caro, tá? Porque a escritura não é barata no cartório, é um documento mais caro, mas você fica livre mais rápido. O processo judicial, ele demora muito. E, infelizmente, a nossa justiça é muito lenta, né? Então, nós podemos fazer o inventário extrajudicial, quando não tem nada, impedimento nenhum, né? Menores, incapazes, todos estão de acordo. Então, nós fazemos. Aí é pago a taxa de ITD, não é ITBI. ITBI é na prefeitura, é compra e venda,
e outros documentos. Inventário é ITD que se paga, é Imposto de Transmissão de Bens. Esse imposto ele é calculado mais ou menos de 4,5% a 8% em cima do valor de mercado. Esse imposto ele é calculado pelo Estado, não é pela Prefeitura, é pela Procuradoria do Estado. Mas que tem uma lei que saiu em 2015, que você fica isento de pagamento desse ITBI no inventário se o fato gerador, ou falecimento, no caso, for anterior a 28 de fevereiro de 89. Você vai ter que fazer um processo, né? O advogado, porque o processo extrajudicial também necessita do advogado. Você vai fazer no cartório, mas tem que ter um advogado acompanhando, tem que ter um advogado para assinar esse inventário. Então, esse advogado vai ter que fazer um processozinho na Procuradoria do Estado, juntar toda a documentação, juntar partilha, juntar documentação do imóvel, juntar a procuração do herdeiro, do inventariante, no caso, e entrar com um processo que não é demorado e tem a remissão, tá? Que é chamado de remissão. Então, você fica isento de pagar esse imposto de ITD, se o falecimento foi anterior a 28 de fevereiro de 89. Então, aí poderá ficar livre, liberado desse ITD, porque esse ITD é um documento caro, né? Que esse valor, dependendo do local do imóvel, é bem pesado o valor, né? E a escritura também é uma escritura cara no cartório, não é um custo barato. As custas do cartório é bem alta. Já o inventário judicial, você paga as custas, paga o advogado, vai pagar tudo o ITD, só que as custas ficam mais em conta, né? Vamos dizer assim, mais barata do que o extrajudicial, tá? É bem mais barato, só que é um processo demorado. Tem inventário que, dependendo do inventário, demora 2 anos, 3 anos. Tem inventário de 10 anos. Depende muito do se tem litígio, se não tem. E a demanda é muito grande, são poucos funcionários, então a coisa anda muito devagar, né? No inventário. Infelizmente, a coisa vai se arrastando, né? Você também pode adquirir, eu nem coloquei aqui, o imóvel de outras formas. Tem a forma do uso capião, que você também pode adquirir um imóvel com uso capião. Você tem escritura. Hoje em dia já se faz a escritura de uso capião em cartório. Antigamente também era só judicial. Hoje a Corregedoria já liberou que se faça a escritura de uso capião em cartório. Mas, infelizmente, a Corregedoria ainda não liberou que se registre a escritura. Entendeu? Então, a gente não pode. Pode-se fazer a escritura, mas não tem como registrar. Você tem que lavrar a escritura e guardar a escritura até que seja liberado, porque é aos poucos que vai ser liberado para registrar. O cartório já está fazendo. Antigamente, não era permitido o cartório lavrar a escritura de uso capião. Você também pode adquirir a promessa de compra e venda, que eu também não citei lá em cima, que tem promessa de compra e venda. Quando que se faz uma promessa? Quando o imóvel é pago em prestações. Então, para assegurar o vendedor, pode-se fazer uma promessa, como também pode-se fazer uma compra e venda com as promissórias no corpo da escritura. Faz a escritura de compra e venda e coloca que vai ser pago em prestações. Quando é compra e venda simples, é pago à vista. E também pode-se fazer a promessa. O que é a promessa? Eu prometi vender, mas eu ainda não vendi. É uma promessa. Então, eu prometi vender um imóvel a R$ 2.000. Você vai me pagar R$ 500
em 4 vezes. Quando você terminar, nós fazemos a compra e venda. Só que aí você tem 2 despesas. Você vai fazer a promessa no cartório, pagar uma escritura de promessa e a compra e venda. Então, muitos vendedores aceitam fazer a compra e venda vinculada às promissoras dentro da escritura, que aí amanhã ou depois você pode entrar na justiça caso ele não pague com a compra e venda. E a promessa você não assina definitiva enquanto não for quitado esse imóvel. Entendeu? Tem também a adjudicação compulsória, que é feita a adjudicação compulsória, que também é só judicial. O que é uma adjudicação compulsória? Você comprou um imóvel Eu vendi um imóvel para você. Um exemplo, eu comprei um imóvel do imobiliário, não fiz a definitiva. E eu passei para uma pessoa, essa pessoa passou para outra. Então, eu preciso da escritura definitiva, porque fica mais difícil quando você compra sem a documentação registrada. Então, eu entro com a adjudicação compulsória. Você entra com a ação de adjudicação compulsória. Aí você procura aquelas pessoas para assinar a escritura. Aí, um exemplo, a primeira lá, que é imobiliária, você não sabe onde está. Então, você entra com a ação de adjudicação compulsória e você vai pedindo, você apresenta toda a documentação e essa empresa vai ser notificada. O juiz vai mandar notificação, o oficial de justiça. Vai no local que está o endereço, não consegue. Você tira a certidão de ônus, tem o endereço. Só que não é mais aquele endereço, que é muito antigo, tem muitos anos. Você vai na Juscerj, pega a certidão. O endereço também não é localizado. Então, você vai fazer através de edital. Isso tudo é um processo muito demorado. Então, você vai pedir ao juiz que faça essa citação através de edital. Esse edital ele tem que ser feito 3 vezes no Diário Oficial e 3 vezes no jornal local, que também é um processo caro. Cada edital desse é caríssimo para fazer. E é um processo que demora. Eu tenho uma adjudicação compulsória que tem exatamente os 8 anos. Eu tenho um uso capião no Fórum de Belford Roxo. Esse uso capião eu dei entrada em 1999. Ele está no Fórum de Belford. Ele estava no Fórum de Nova Iguaçu quando inaugurou. O imóvel é Belford Roxo. Eu teria que dar entrada em Belford Roxo. Só que na época Belford Roxo nem tinha fórum. Então se dava entrada no Fórum de Nova Iguaçu. Quando o Belford Roxo foi emancipado, os processos daqui foram enviados para lá. E meu processo está lá. Desde 99 e até hoje não tem solução esse processo de uso capião. Então, por isso que eu digo que a melhor coisa é comprar um imóvel com escritura ou até um inventário. Entendeu? O inventário estando com a certidão de ônus reais, estando com todos os herdeiros, você consegue fazer até, entre aspas, mais rápido do que o uso capião, do que a adjudicação compulsória. Entendeu? Porque aí você também pode fazer escritura de cessão dentro do inventário, que é a cessão de direitos. Você passa os direitos que você tem e você consegue fazer um inventário. Então, é assim, é uma pincelada assim, de várias coisas, né? Porque não dá para a gente explicar tudo, né? Dos mínimos detalhes, mas é uma pincelada assim, que a gente dá qual é a melhor forma de você adquirir um imóvel. Tá? Então, é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, fiquem à vontade. Marlene, muito obrigado pelos esclarecimentos, tá? Muito, muito bons mesmo. Da coisa aí que eu trabalhei na área bancária, não desconhecia, né? E tem algumas coisas que eu quero perguntar também, mas eu não quero tomar a frente dos companheiros aí, das pessoas. Alguém quer fazer a pergunta?
Alguma pergunta sobre o tema? Alguém quer fazer? Marlene, desculpe, eu esqueci de levantar a mão, Harrison. É, quem é que paga o ITBI mesmo? É o comprador ou o vendedor? As despesas de venda é o comprador. A É, despesa toda do comprador. O vendedor inclu- só paga o que ele estiver atrasado, tipo condomínio, IPTU se estiver atrasado, bombeiro, taxa de sim, bombeiro. sim, o que é É. referente O enquanto ele vendedor, era dono do imóvel. isso, o E vendedor tem as que entregar. certidões do vendedor, ele mesmo paga? Não, As todas as certidões. despesas é do comprador. Ah, é do comprador? Ah, Todas as tá, despesas é do comprador. tá O bom. vendedor só recebe, entrega o imóvel liberado com tudo pago, Entendi. Tá, entendeu? Tá? tá bom. Tá. Legal. Mais alguém? A Ingrid vai fazer pergunta? Oi. Então, em alguns momentos, eu fiquei um pouco perdida, por exemplo, quando você menciona que algo pode haver litígio ou é litigioso, esse termo não, eu não tenho muito conhecimento. O que significaria nesse contexto? Você está falando em relação ao inventário? Então, eu não entendo exatamente o que é litígio, entendeu? Litígio é briga, é Ah, tá. desentendimento, tá? Vamos supor, tem o inventário, eu quero vender, o outro não quer, entendeu? Por isso que eu falei do inventário administrativo, tem que estar todos de acordo. Se tiver litígio, não tem como. Eu quero vender, você não Entendi. quer. Eu não concordo, entendeu? Ou então, você não vou, você vai ficar com o imóvel, eu vou ficar com outro. Então, um imóvel vale mais do que o outro. Um exemplo, quando é vários imóveis. Então, ninguém pode Uhum. ficar com mais do que o outro. Tem que ser dividido exatamente, nem que um tenha que repor para o outro. A herança tem que ser tudo certo. Se tiver litígio, eu não concordo, isso e aquilo, então não pode ser um inventário extrajudicial. Tem que estarem todos de acordo, Entendi. entendeu? Quando um acha que tem mais direito do que o outro, entendeu? Então Entendi. já tem litígio, tá? Entendi. Tem que todo mundo concordar para dar sequência no processo. Para dar sequência. Entendi. Que Obrigada. aí vai ser mais rápido se for extrajudicial, muito rápido. Valeu, Marlene. É um exemplo da separação do casamento. Se vai para o litigioso é porque não estão concordando com a divisão dos bens, né? É Como? por aí. Ou a separação matrimonial também, quando cai para o litigioso, é Isso, é porque porque não há não estão concordando. concordância, né? Isso, E por aí exatamente. vai. Isso. Patrícia, você quer perguntar? Eu quero sim, eu estava tentando fazer acionar minha mãozinha aqui, mas ela não estava ligando. Me bateu uma dúvida, Marlene. Uma conhecida minha, ela fez um comentário que a família dela tinha um quintal e aí fracionaram os terrenos. Mas esse quintal, ele era uso capião e, pelo que eu entendi, quem tinha dado entrada no documento, ou eu não sei como é que é o processo de documental do uso capião, mas era a avó dessa família. Essa pessoa faleceu. Como é que fica esses herdeiros? Eles conseguem entrar com uma documentação? Eles têm que comprovar como é que é o processo para que quem está hoje consiga dar sequência nesse processo de uso capião e se isso tem como fracionar o terreno de novo? Porque, pelo que eu entendi, o terreno era de um dono só, a avó ia fazer o uso capião e depois ia desmembrar. Como Exatamente. é que funciona isso? Com esses herdeiros novos, sendo eles jovens, entendeu? Então, o que ele vai ter que fazer? Primeiro, eles vão ter que entrar no inventário, porque não, uso capião. Esse uso capião, quem deu entrada foi a avó. Então, eles vão ter que ver o advogado deles, né? Qual era o advogado, se era a defensoria, para anexar a certidão de óbito. Tá? Primeira coisa é isso, eles têm que provar que ela faleceu e juntar a documentação dos herdeiros, que o uso capião vai sair para os herdeiros, tá? Do imóvel para os herdeiros. Em relação a fracionar,
fracionar se fraciona no cartório. Primeiro na prefeitura, eles vão ter que dar entrada, mas depois disso tudo legalizado, para fracionar, para registrar. Mas primeiro esse terreno vai sair eles têm que dar entrada para sair para os herdeiros. Entendeu? Porque já tem os herdeiros. Se ela que deu entrada lá no uso capião, foi a avó. Entendi. A avó deles. Então, tem a mãe ou os filhos dela. Quem são os filhos dela? Uhum. Então, vai ficar para os filhos dela esse imóvel. Entendi. Entendeu? Agora, se ela não deu entrada nesse processo, cada um deles pode dar entrada no processo no seu metro quadrado ocupado? Não. Não? Não, porque eles não são donos de nada. Eles não estão metro quadrado. Não tem um metro quadrado Aham. ainda dividido para ninguém. É um todo. É um Entendi. terreno. Ainda não tem nada dividido. Não tem nada, ninguém é dono de pedaço. Eles estão divididos. Está me ouvindo? Uhum. Sim. Eles estão divididos lá dentro, mas não tem nada legalizado ainda. Então, é um todo. Entendeu? Certo. É um todo. Então, quem der entrada vai dar entrada do todo. Do todo. Deve Reclamando ser do a todo. filha dela ou o É. filho, entendeu? Que Uhum. vai dar entrada no todo. Tem que dar entrada no todo. Não tem como dar Entendi. entrada em pedacinhos. Entendi. Tá bom, obrigada. Marlene, dentro dessa Oi. pergunta aí da Patrícia, alguém tem outra pergunta a fazer? Alguém quer falar ou eu posso começar a bombardear? Nossa! São várias perguntas. Entendeu? Dentro Ó, a desse internet exemplo. caiu. Não, nada disso. É ruim, hein? Você não corre da raiva, eu sei disso. Nesse exemplo que a Patrícia deu aí, se fosse um inventário, a pessoa teria uma pessoa que se habilitaria como inventariante. Perfeito? Isso. Uhum. E pode ser mais de um inventariante? Pode se habilitar mais de um inventariante num processo de inventário? Ou Não. normalmente é um só? Inventariante é um. Pode se habilitar outras pessoas. Vamos supor, quando tem litígio, Tá. é o que eu falei, quando tem o litígio, você abriu um exemplo, você abriu um inventário. Só que eu não falo com você, não concordo, acho que você está fazendo lá, eu quero acompanhar. Então, eu posso pegar com o advogado e dar entrada para me habilitar no inventário para acompanhar também, porque eu não concordo com as coisas que você está fazendo lá, eu acho que não está certo. Então, eu posso me habilitar para acompanhar. Mas inventariante só existe um. Tá. Até porque inventariante... Aproveitando. Só um minutinho. É só porque inventariante é só o termo. O inventariante não recebe mais, o inventariante é o nome, porque tem que ter uma pessoa para dar andamento. Entendeu? O inventariante é só isso. Ele que vai assinar, caso tenha que vender alguma coisa, quem assina é inventariante, claro, com a concordância dos outros herdeiros. Vamos supor, tem 4 imóveis. Para pagar esse inventário, eu preciso vender o imóvel. Então, o inventariante vai pedir ao juiz um alvará para vender esse imóvel, mas tem que ter a concordância dos outros herdeiros. Então, inventariante é só para isso. Entendeu? Fala, Gabi. Você ia perguntar. Nesse processo aí que a Patrícia deu de exemplo, vamos dizer que a avó não tenha aberto o uso capião, Uhum, né? E aí são 4 filhos dessa senhora. uhum. Pode se abrir, porque aí, assim, vamos lá. Se eu sou uma das filhas e eu abrir no meu nome, o uso capião vai sair no meu nome. Só que você tem que juntar toda a documentação dos herdeiros. Não, mas vamos dizer que ela não tem aberto o uso capião. Então, ela não abriu, você Posso vai abrir no meu nome? com a documentação dos herdeiros. Então. Dependendo do tempo que ela está lá, dependendo do tempo Porque, que ela por está. exemplo, vamos dizer que ela morreu com 90 anos e uma das filhas tem 60, e ela diz que está há 60 anos lá, também usa o capião, certo? Certo. Então tem que tomar muito cuidado. Ela pode Porque... abrir no nome dela. Exatamente, e ela não vai dividir com ninguém. Mas os herdeiros estão todos lá. A minha Os pergunta. herdeiros podem contestar.
A minha pergunta seguinte seria: qual a figura do inventariante para o processo de uso capião, entendeu? Mais ou menos o que a Gabriela perguntou, né? Mas o Eu tenho campeão não é inventariante. inventariante. Não, eu O sei, inventariante, eu tenho inventariante no Mas vamos inventário. dizer E que no a uso capião, a figura senhora, quem é? a dona Maria morreu. eu Ela entendi. está nesse lugar, nessa casa, dividiu o terreno para as 4 filhas, né? Mas ela não entrou com uso capião. E essa família mora lá há 90 anos, vamos dizer, né? Que a dona Aham, Maria faleceu com 90, ela mora lá, sei lá, desde 10 anos de idade a 80 anos. Entende? Não entendi. seria o correto seria abrir os 4 filhos um uso capião, entende? Sim, com o nome dos 4, mas não pode abrir Dos 4, né? Porque Isso. se É o que eu estou falando, tem que constar o nome dos 4. Agora, não pode os 4 abrir o uso capião, porque o imóvel é um só. Gabi, Eu não posso é ir um abrir, só, entendi. o eu, outro eu, vai abrir outro uso capião. O imóvel é um só. eu acho o É um seguinte: só. É o endereço só, né? dentro do Isso, processo de concessão do uso capião, é um eles devem só. fazer as pesquisas, os levantamentos. É, Quando Quando chegar for, no terreno e ver que tem 4 morando no mesmo terreno, peraí, para aí, quando não é for só fazer, seu. quando for tirar as certidões também, se um entrou, o outro entrou, você vai ver o nome do outro. É, Quando você tirar as eles certidões. devem fazer uma diligência, né? Vamos dizer assim, O né? isocapião, eles vão, você tem que mandar certidão e eles vão lá, como foi no para Entendi, saber quem mora à direita, entendi. quem mora à esquerda. Eles confirmam tudo. Eles confirmam tudo. Ah, O tá, isocapião é um entendi. processo muito Muito delicado, demorado, né? demorado, porque, no final das contas, o juiz vai assinar um processo de um imóvel para você que você não é dona, entre aspas, você não Sozinha, né? comprou. Exatamente. Você Sim, não sim. E não mora no terreno só, não tem só uma casa, Você vamos não dizer assim. pode, ele não pode dar, Entendi, porque ele não sabe se você invadiu ou não. Então, por isso que é demorado, porque você entendi, tem todas as entendi. possibilidades daquele Ele tem imóvel. que. Entendi, tem que descartar tudo, né? Entendi. Descartar tudo. Por isso que até tem que ter É. o edital. Que Sim, uso sim, capião sim, também tem que ter edital, sim, para sim, procurar o dono. Mas o dono já sim, morreu, mas tem que ter o edital. sim. Entendi. posso ir para a próxima? Uhum. É, ainda existe, eu não sei se é mito, né? Ou se ainda existe, aquela história de que o único bem de moradia ele não pode ser penhorado. Ainda existe isso? Por exemplo, eu tenho uma dívida num banco, eu tenho a minha casa própria, mas é o único imóvel que eu tenho, é meu imóvel de moradia com a minha família. Esse bem se torna impenhorável? Sim, é o único Ainda bem que existe. você tem. Tá. Então o Eu juiz não tive bota uma ninguém na ação rua. Eu tive uma ação que um cliente comprou um terreno em Promissórias e ele não recebeu. O que aconteceu? Foi para execução e executaram, na época, o fogão, que ele tinha 2, porque também não podia se tivesse um só. Uma geladeira e um ventilador. Só que não Nossa, pagava o que estava devendo para o meu cliente. Entendeu? E o meu Entendi. cliente ficou sem receber. caramba, Ele ganhou, é com aquilo que se fala, ganhou, mas não levou. Ele entendi. ganhou, mas não foi penhorado. E ele tinha vendido um imóvel. E faltava uma prestação. E não recebeu, e ele já até faleceu, o processo já foi arquivado há muitos anos, e ele não recebeu. Entendi. Entendeu? Essa Beleza. pessoa não tem que solicitar Ele procurou tudo. Na época foi logo quando alguma começou aquele coisa ao juizado especial. cartório. Como? É porque, Gabriela, é porque assim, hoje em Ah, dia, não, ou de assim, por exemplo. ou de uns anos para cá, existe a penhora online. Penhora online, o juiz, quando Ah, despacha, vai para a instituição financeira, vai para um monte de lugares, tem o seu CPF da aham, pessoa e no mesmo momento é bloqueado. Se tiver recurso em conta, é bloqueado e não tem quem tire sim. isso. Não, não, mas Tem eu estou jeito. querendo dizer assim, eu tive um caso
não sou advogada, né? Mas, enfim, que a pessoa perdeu o imóvel, o único imóvel, porque não estava como bem de família, sabe? Tem que ser registrado alguma coisa dizendo que aquele Não. bem é bem de família? Quando você Não, faz um imóvel né? com cláusula de impenhorabilidade, várias cláusulas, aí esse imóvel fica mais do que resguardado, Entendi. entendeu? Mas coloca-se cláusula quando compra o imóvel, entendeu? Mas, Quando tem Gabi, várias se cláusulas que você você não tiver coloca. essas cláusulas e você mostrar para o juiz que você mora com a sua família lá e é o único imóvel que você tem, É o único bem que você tem, Eu acho já, que já entra nessa característica aí. exatamente. entendi. Marlene, Ah, sopa de entendi. letrinhas, sopa de letrinhas. ITBI, ITD, traduz para a gente aí algumas dessas. ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Isso é pago devido à prefeitura, Varia de entendeu? acordo com a prefeitura onde o imóvel está localizado, o percentual? O percentual está 3%. Não, não varia, esse é fixo. Aqui em Nova Iguaçu é Tá. 3%. No Rio, eu não sei se é o mesmo valor, Uhum, entendeu? É uhum. 3% do valor de mercado, Tá. tá? É ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. E ITD, Imposto de Transmissão de Bens. ITD, ele é devido em inventário e Perfeito. doação, quando se faz doação, tá? Tá. Então, quando se É faz doação, a diferente. gente paga ITB? Quando você paga ITD. Quando você faz Só cessão de ITB. direitos, é ITD também. Você paga ali e paga no inventário, né? Paga duas vezes. Se você fizer uma cessão de direitos, você paga na cessão e você paga no inventário. Então, por exemplo, está em vida, você tem um imóvel, você faz a doação, seria isso, Gabriela? Para os filhos, por exemplo, é isso a pergunta? Isso. Aí Vai você paga. pagar. Por exemplo, minha mãe doou o imóvel dela para os netos. Já doou, já é deles. Não tem Uhum, usufruto, não tem nada. é deles. Tem que pagar alguma coisa? Mais Ela não, não, né? ela deve ter pago quando lavrou a escritura, quando ela fez a Sim, escritura. isso. Ela pagou alguma coisa. Então, já Na está realidade, pago. quem pagou foram os filhos, né? Já está pago, né? Já está pago. Já A gente pagou. Já deve ter pagou, registrado, né? Marlene, Já está registrado, né? já, Então, RGI, tudo, então, se já, está no já. Mas RGI, a já está gente registrado. pagou, foi O naquela RGI mudança de não, taxa. É, o a RGI gente não pagou registra oito se vírgula cinco está por pago. cento ou 9%. É. Tem, Ah, tá, tem entendi. muito Tá. tempo? É só fazer um comentário aqui, a Gabriela, acho que já até Tem muito falou, tempo? que acho que teve uma época, Não, Marlene, se eu não me engano, das outras que oi, tá ouvindo? começaram a progressão. Deixa o Ah, Vinícius falar. Fala, Vinícius. Pode Fala falar, aí. Vinícius. Não, é só fazer um comentário aqui sobre tá a falhando. história que a Gabriela falou, porque eu acho que teve uma época, Marlene, se eu não me engano, que eu acho que quando tinha alguma reserva de usufruto, eu não sei se teve alguma reserva, ela doa direto, né? Porque quando tinha reserva de usufruto, pagava só metade do imposto, aí seria bom dar uma checada nisso. Que aí quando a pessoa A falece, gente não pagava fez a outra metade, né? usufruto. Depende, você pode fazer a opção de pagar na hora tudo. Só que a gente não fez reserva de usufruto, Ah, tá. Fez porque não direto. tinha Ela dinheiro falou para que fez pagar direto. tudo, entendeu? Porque é Ah, mais então, caro, né? então Se a não, gente não pagou resta 40 nada a mil, pagar seria mesmo. 80, E seria o dobro. doação com reserva de usufruto é tudo em dobro. Tanto É tudo em a dobro. lavratura é em dobro, o ITBI é em Isso, dobro, o registro é em dobro. São dois registros, duas lavraturas, isso. É. não é? Então, assim, É na tudo em época foi dobro. 40 mil Doação com esse reserva de TB, usufruto fica como mas dois. não guardamos o usufruto. É. E quando a minha sogra doou o apartamento também para a filha, ela já deixou tudo pago. Eu só fui lá e entreguei a, a certidão de óbito, e aí já ficou, já baixaram o usufruto dela. Então,
Isso aí. Tem 20 anos isso. É, que eu queria Quando manda, aí faz complementar, uma averbação. que eu queria complementar, Isso. eu queria complementar na fala da Marlene, lá do início, da importância das certidões e de ter todas elas, porque é o seguinte, né? Como ela falou, fica muito mais fácil a gente comprovar que o imóvel não pesava nenhum ônus sobre o imóvel, ele não estava em garantia de nenhuma dívida com uma instituição financeira. Então, quando você tira todas as certidões naquele momento, você está fazendo a compra e a venda, né? A escritura de compra e venda, É, você está garantindo que. E as certidões, né, Marlene? Tem umas que são validade de 30 dias, tem umas que têm isso, validade um 90, pouquinho mais, né? 90, é. Então, fazer tudo dentro dos prazos, tirar as certidões uma, as que vencem mais longe, você tira É, antes. As que vencem mais perto, você tira mais perto de fazer a escritura. isso. Para quê? Para você ter a garantia de que o bem não tem nada pesando contra ele, não tem um endividamento com o banco, porque até nisso eu já vi acontecer. Vamos lá, o cara comprou um imóvel ou comprou um automóvel, por exemplo, que é um bem móvel, não é imóvel. Uhum. Aí comprou. Havia uma dívida com o Estado. O que o Estado fez? Mandou retroagir a venda porque estava vinculado, tinha esse débito com o Estado. E ninguém viu na época da compra e venda. Então, retroagiu a venda, o comprador acabou perdendo o imóvel. E se bobear, perdeu o dinheiro que ele pagou para o vendedor. Porque o vendedor, nessa altura, ó, já foi embora. E o Estado pegou de volta o bem. Não é isso, Marlene? Não pode É, acontecer? isso. E outra coisa, o que eu falei do ITD, que pode ser liberado, dependendo da data do óbito, ele também não pode ter nada devendo ao Estado. Porque se ele tiver devendo ao Estado, ele não tem direito, vamos supor, o espólio faleceu devendo ao Estado. Então, quando for lavrar a escritura, a gente pode pedir a remissão do ITD se ele faleceu antes de 89. Só que se ele tiver devendo ao Estado, também não pode. Então, tem Essas tudo dívidas, isso. essas dívidas ao Estado seriam de qualquer natureza, qualquer tipo de Qualquer imposto, natureza, ele não pode tirar. IPVA, fosse o IPVA, de um carro que o cara tinha que estava devendo lá 10 anos de IPVA. É Não pode qualquer, tirar. ele não pode tirar. Tá. Não pode sair de Beleza. graça, tá? E outra coisa, Bom, essas certidões que você tira, eu acho que firma boa-fé entre as partes, sim, sim, entendeu? Que aí firma perfeitamente. que eu estou te vendendo, mas eu não estou de má fé. Vamos tirar todas as certidões, que aí você fica liberado, entendeu? É de boa fé, para provar que eu estou de boa fé te vendendo, que eu estou de boa fé. É Eu isso posso aí. falar para você, não, Regis, pode comprar que está tudo certo. É muito vago falar para você que está tudo certo. E é o que eu estou falando, a maior parte das certidões elas são tiradas pela internet. Antigamente não eram, você tinha que pagar, você pagava tudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a maior parte das certidões você tira pela internet. É É tudo pela internet. engraçado. Essas certidões, eu passei por duas situações diversas, né? Que eu acho que dependia do corretor, não sei se ele era advogado e corretor, enfim. O primeiro, quando eu comprei meu imóvel, a fala que o corretor falou para mim foi a seguinte: a praxe de mercado é o comprador pagar todas as certidões, as suas e a dos vendedores. Se o vendedor for casado, são mais certidões, se for solteiro, é menos, enfim. Aí eu Uhum. fiquei quieto, paguei as certidões, as minhas e do vendedor. Maravilha, tudo bem. Quando eu fui vender o imóvel da minha mãe, né, o apartamento, eu fui ajudá-la a vender, o cara que nos atendeu, que estava fazendo a intermediação da venda, ele falou assim: eu falei, bom, o comprador vai pagar todas as certidões. Não, não. O comprador paga as dele e a sua mãe paga as suas. Eu falei, ué, como é que pode isso? Não existe. Você tá brincando? Quando eu comprei, eu paguei todo mundo. Agora que minha mãe vender um outro imóvel, ela tem que, ela paga dela e o comprador paga dele. Então, eu acho que isso, eu não sei se varia de profissional para profissional ou se realmente é uma prática do mercado isso, né? Normalmente, pelos esses anos todos que eu faço escritura, que eu trabalhei em cartório e tudo, sempre é o comprador que paga tudo. O vendedor só tem que entregar o imóvel com tudo certo, entendeu? E quem paga Beleza, é o comprador, beleza.
tá? Excelência, eu me dou por satisfeito. Outra coisa que ficou mais fácil agora é até em relação à certidão de casamento. A certidão de casamento, quando você vai fazer uma escritura ou um inventário, você tem que tirar todas as certidões do casamento. Vamos supor, você está casada, aí você está me vendendo, aí eu vou ter que ir no cartório tirar a tua certidão de casamento, que ela tem validade. Agora já não precisa com essa lei. Você, desde que ela não esteja rasgada, esteja em perfeito estado, serve aquela certidão. Entendeu? Antigamente você tinha que tirar. Então, você ia num cartório. Às vezes, você estava comprando de 3, 4, ou inventário, você está fazendo inventário de 3, 4 casais, como eu fiz agora uma, que ele morreu no Rio Grande do Sul. Aí eu tive que entrar na internet, pedir a certidão pela internet. Antigamente, você ligava para o cartório, aí o tabelião, não, é X. Aí eu, quanto que é o SEDEX? Você pagava, ele mandava. Agora não pode mais. É tudo pela internet. Aí eu tirei a certidão do Rio Grande do Sul, mas aí tem que ser rápido, porque a certidão de óbito tinha data de validade. Eu nunca vi isso. Que se a pessoa já faleceu, por que tem data de validade? Mas a certidão de óbito valia por 90 dias. Marlene, a Então, você tem certidão que de fazer. casamento, nesses casos aí da escritura e tal, ela seria para ver o regime de casamento que quem está vendendo é casado, é? Seria isso? Se Para poder você dar a é parte da pessoa, se for o caso? assistida pelo marido, entendeu? É exatamente para isso. Tem que ter as certidões. Toda Sim. vez que está vendendo, tem que ter a certidão de casamento. É obrigatório. Identidade, Beleza. CPF dos vendedores, certidão de casamento. Tem que ter. Alguém mais tem pergunta para fazer? Alguém quer falar alguma coisa, alguma colocação? Está aberto, é um fórum, pode falar. Não? Então, excelência, eu me dou por satisfeito Ai, e solicito a nossa companheira Patrícia, é isso? Vai ler o nosso certificado? nossa. Vamos lá. O Rotary Clube de Nova Iguaçu Leste confere a Marlene Almeida, advogada e associada representativa do Rotary Clube de Nova Iguaçu Leste, o presente certificado em agradecimento pela esclarecedora palestra intitulada Como Adquirir Seu Imóvel com Segurança. Nova Iguaçu, 27 de setembro de 2023, presidente Harrison Lima Freitas. Aí, Marlene. Eu queria só agradecer, né? Palmas. A oportunidade, queria agradecer a oportunidade. Não sei se eu consegui tirar a dúvida de todos, mas qualquer coisa que precisarem pode falar comigo, que eu puder ajudar. Fiquem à vontade. Muito obrigada a todos. Olha, não é porque você tem o nome da minha mãe e tem um lugar especial no meu coração, não. Mas, para mim, a palestra foi muito esclarecedora. Você passou a informação com muita tranquilidade e segurança, né? De quem faz isso, quem trabalha com isso há muito tempo, né? Então, pô, para mim foi legal, muito bom mesmo. Tá de Que bom. parabéns. Que bom. Muito obrigada. Parabéns, muito bom. Obrigada a todos. E eu lembro a todos também que nós vamos colocar a gravação no YouTube. Então, se quiser referendar a mais alguém que queira lembrar aqui de um tópico, de uma coisa que ouviu, fica à disposição de todos. Sorte a nossa ter Marlene dentro de casa, né? Obrigada. Bom, então vamos lá, gente. Sendo assim, eu declaro encerrada a reunião de hoje. Agradeço a participação de todos os companheiros do nosso clube, do nosso Rotaract Clube, da Débora, que é convidada aí, né? E boa noite a todos. Eu deixo a sala tá aberta à disposição. Se quiser conversar alguma coisa, bater um papo informal, fica à vontade. E quem precisar se retirar também, não fique acanhado, pode se retirar, tá bom? Boa noite a todos.